Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, os crentes, os cristãos, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, buscar a sua face, então eu ouviria dos céus. Muitas vezes Deus permite situações em nossas vidas. Muitas vezes Deus permite problemas para ver onde está o nosso coração. Muitas vezes o que falta de nós é se humilhar. Porque muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós começamos a se esquecer daquilo que nós aprendemos. No começo nós orávamos bastante, nós se humilhávamos, mas era pequenino. Mas depois nós começamos, com o tempo, né, irmãos? Começa a se engrandecer. Até quando vai orar, a gente já não ora mais com aquela humildade. Já não pede mais segundo a vontade de Deus. Eu quero, Senhor, faça isso, faça aquilo. E muitas vezes nós temos que se pôr em nosso lugar e saber que Deus está nos céus e nós na terra. Mas ainda que Deus é soberano, ainda que Deus é todo poderoso para fazer aquilo que a gente nem imagina. A Bíblia fala que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais. Glória a Deus. Ainda ontem nós conversávamos com um homem que era cristão de outra igreja, que eu não sei, eu perguntei qual. Ele contava para mim que tudo aquilo que ele pediu a Deus, Deus o surpreendeu. Deu mais do que ele pediu. Claro, irmãos, Deus faz isso, porque a Bíblia diz que se o povo que se chama pelo nome se humilhar, orar, buscar a face, se converter no seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a terra. O que sará a terra, irmãos? É fazer produzir o fruto, é fazer acontecer aquilo que está amarrado, é abrir portas onde não há portas. Não é só curar a doença, mas é fazer a sua vida fluir. Eu não digo, irmãos, a pessoa ser rica, eu não digo a pessoa ter muito dinheiro, mas não, irmãos, ter o suficiente, ter aquilo que Deus dá. Por quê? Porque muitas vezes nós, irmãos, estamos com caminhos tortuosos e queremos ser abençoados. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos obedecer a palavra dele. Glória a Deus. Porque uma coisa é fácil, né, irmãos? Pedir, como diz Mateus 7,7, é bom. O difícil é nós obedecer a palavra do Senhor, porque há uma conotação de se o meu povo se humilhar. Deus, Ele sempre enfatiza isso, porque como diz lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, então eu abençoarei o campo, na cidade. Vamos ler, irmãos, para não ficar só nas palavras. Deuteronômio 28. E será que ouvires a voz do teu Deus e tendo cuidado em guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus exaltará sobre todas as nações da terra, e as bênçãos virão sobre ti e alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Glória a Deus. Aqui complementa o que Deus está dizendo a Salomão: se humilhar, ouvir a voz do Senhor, obedecer os seus estatutos, obedecer a sua palavra. Por que muitas vezes, irmãos, o povo de Deus não prospera? Por que muitas vezes o povo de Deus anda doente? Por que muitas vezes muito mal vem até nós? Muitas vezes é porque nós não estamos andando perante o que Deus quer. Muitas vezes não estamos andando segundo a vontade de Deus, segundo a permissão. Há uma diferença muito grande entre vontade de Deus e permissão de Deus. Permissão de Deus é a vontade do homem, quando o homem quer fazer e Deus permite. Vontade de Deus é aquilo que Deus sonhou para mim e para você. E então nós passamos a executar aquilo que Deus sonhou. Então, irmãos, é a vontade de Deus. E tudo dá certo. Quando é permissão de Deus, irmãos, muitas vezes nós podemos levar no dedo.
Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui. O meu pai, ele comprou uma chácara, né? Ele trocou nosso terreno que nós tínhamos lá no Campo Comprido, em Curitiba, e viemos morar em Cerro Azul. Ele queria criar gado, queria criar ovelha, cabrito, cavalos, criar porcos. Ele tinha um sonho, né, irmãos? Porque ele era no sítio, então ele queria de novo essa vida. E então, ele quis comprar uma vaca de leite. Ele falava: Senhor, posso comprar? Deus disse não. Senhor, posso comprar? Deus disse não. Senhor, posso comprar? Deus disse não. Só que ele, irmãos, insistiu mais uma vez. Falou: Senhor, eu quero, me dá. Eu posso comprar? Deus fala: compre. Então, meu pai, que ele fez, emprestou o dinheiro do patrão, né, irmãos? E foi lá e comprou uma vaca. Só que passou o tempo, irmãos, essa vaca estava prenha, teve um terneiro. Meu pai ficou muito feliz, porque agora ele tinha aquilo que ele sonhou. Só que há uma questão, Deus disse para ele não. Só que ele insistiu. A vontade de Deus é que ele não comprasse, mas a permissão de Deus permitiu que ele comprasse, porque ele insistiu. E aí, irmãos, teve um incêndio no sítio vizinho. Era um sítio, né? 50 alqueires, quase uma fazenda. E aquele animal, ele ficava preso com uma corda, porque como ficou longe do bando, era muito perigoso. Estourava a cerca, aquela coisa, problemão. E Deus queria poupar meu pai de tudo isso. E então, irmãos, aquele bicho, vendo o perigo, ele acabou morrendo enforcado. Tentou se esquivar, né, irmãos, do calor. Claro, o calor não tinha chegado nele, mas o animal, ele é assim, ele percebe o perigo e foge. As aves migram, fogem das matas, tem incêndio. E ele acabou morrendo. Era uma vaca, né? Morreu. Ficou o terneiro, meu pai ficou muito chateado. Só que ele lembrou o que Deus falou. Irmãos, 3 meses depois o terneiro morreu também. Por quê? Porque ficou aguado, porque perdeu a sua mãe. Veja, aí meu pai foi cair em si, que se ele tivesse ouvido a voz do Senhor, ele não teria passado por isso. Perdeu, né, irmãos? Mais de R$1.000, né, irmãos? Perdeu os 700 da vaca, mais o terneiro, mais o gasto com remédio, mais o gasto com leite para o terneiro, porque ficou sem a mãe. Veja, por que muitas vezes nós, irmãos, quebramos o nariz? Porque não andamos segundo a vontade de Deus. E muitas vezes os nossos pecados, a nossa insolência, a nossa rebeldia, irmãos, faz muitas coisas dar errado nas nossas vidas. Muitas vezes todo mundo vem na igreja e quer fazer campanha. Claro que você recebe, irmãos, campanha da prosperidade, você recebe sim. Mas a coisa vai fluir quando você andar segundo a vontade de Deus. Muitas vezes a nossa rebeldia nos traz maldições, não bênçãos. Queremos ser abençoados por Deus, queremos, mas muitas vezes, irmãos, não andamos segundo o que Deus quer. Porque aqui é bem claro, ó, e se converter nos seus maus caminhos. Deus estava falando para o povo de Israel, o povo chamado para a aliança, o povo da aliança abraâmica, o povo que passou pelo Mar Vermelho, o povo que foi vitorioso em muitas guerras, não só batalhas, mas muitas guerras, o povo que Deus exaltou na face da terra, diante dos olhos das nações vizinhas, que eram os circuncisos, que eram pagãos. O que era o pagão? O pagão era aquele que cultuava muitos deuses, né? A maçonaria antiga, que era a adoração à natureza, a demônios chamados de deuses, né? Ali o seu panteão de deuses, né, irmãos? Eram milhares. Porém, nós sabemos que há um único Deus. Então, esses povos viam quem era Deus de Israel. Só que o povo de Israel muitas vezes se desviava da vontade de Deus, não obedecia às leis, assim como nós. Sabe, irmãos, se nós lemos os livros históricos da Bíblia, nós podemos entender como era duro de pensamento o povo de Israel, incircunciso, um coração obstinado. Deus falava, tornava, se inclinar diante dos deuses.
Deus falava, Deus exortava, levantava os seus profetas, mas o povo não dava ouvido. Deus falava, irmãos. Ouvia por um ouvido, saía pelo outro. Mas nós somos iguaizinhos, não mudamos em nada. Quanto mais Deus nos abençoa, mais nós queremos mais. Quanto mais, irmãos, porque veja bem, irmãos, só o ar que nós respiramos, só o fato de termos saúde, só o fato de nós, irmãos, poder ir e vir onde quer, De Deus. já é o suficiente para nós agradecer a Deus. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós queremos ter algo melhor do que nós temos, mas vamos ser gratos por aquilo que Deus nos dá. Porque a ingratidão, irmãos, é um pecado muito grave. Por quê? Porque quando nós somos ingratos a Deus, nós não reconhecemos quem é Deus na nossa vida. Nós não reconhecemos o que Ele faz por nós. Quantos livramentos, né, irmãos? Quantos acidentes que Deus não permitiu? Quantas vezes Deus estendeu suas mãos? Literalmente, irmãos. Eu lembro, irmãos, quando eu sofri aquele acidente, irmãos, voltando de Curitiba, eu senti, irmãos, a mão de Deus apalpando eu na queda. 3:30 da tarde, irmão, um sol de 35 graus, uns 80, 90 por hora eu bati. Eu saí voando da moto, irmão, bateu a cabeçada no chão, irmãos, eu não senti impacto nenhum. Sabe o que é isso? Não quebrei um osso, irmãos, não tirei um nervo fora do lugar. A minha moto, irmãos, debulhou tudo, acabou com tudo. Só que eu senti cair macio, irmão. De onde você cai macio no asfalto, irmão? Não, a mão de Deus esteve me segurando. Mas nós esquecemos que Deus é bom para nós. O pecado é o motivo de Deus não abençoar o seu povo. Porque, irmãos, uma coisa é verdade: que pai, que mãe vai querer dar um presente para o seu filho se é rebelde? Se é arteiro, não ouve, bocudo? Não, vai disciplinar, né? A cinta vai pegar. Por quê? Porque tem que ter alguns modos, tem que aprender a respeitar, tem que aprender a ser um cidadão. Se o pai e a mãe não ensinar, não vai ser, né, irmãos? Infelizmente vai dar dor de cabeça depois. Mas, se o filho e a filha não obedecem, que pai vai querer, né? Dar um presente que ele está pedindo. Muitas vezes dá de dó, né, irmãos? Mas tem que dar o castigo para aprender a valorizar. Deus é assim também, irmãos. Muitas vezes a bênção está chegando, mas nós somos ingratos. Nós estamos rebeldes, andando conforme Deus não quer. Então a bênção não chega. Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mas nós somos infiéis. Nós sim, né, irmãos, prometemos e não cumprimos. Aqui, esse texto aqui fala, né, irmãos, a respeito da aliança que Deus fez com o povo. Quando Salomão edificou aquele templo, a nuvem de glória do Senhor baixou ali. E o povo pôde ouvir a voz de Deus como voz de trovão. Deus escolheu aquele lugar e santificou aquele lugar. Então ali cada oração seria ouvida. Ali, a cada petição, Deus ouviria. Deus perdoaria o pecado daquele povo. Deus estenderia as suas mãos de misericórdia. Mas acontece hoje que Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. Deus não habita aqui nesse templo. Ele habita dentro de mim e de você. Ele está em nosso meio. Mas quando nós saímos daqui, fica ninguém aqui. Por que Deus vai ficar aqui, né, irmão? Não, Ele vai comigo e contigo. Aonde quer que você vá.
Quando nós reunimos de novo, Ele está entre nós no meio. Quando tiver 2 ou 3, Ele está no meio. Mas não são essas 4 paredes que contém aqui Deus, o seu Santo Espírito, e sim, eu e você. Então, quando nós aplicamos na nossa vida a Deus, a buscar a Deus, o reino dos céus e a sua justiça, Deus acrescenta muito mais nas nossas vidas. Tem pessoas, irmãos, que Deus quer abençoar, que Deus quer fazer acontecer, mas ele não caminha por quê? Porque ele ainda não cumpre o que Deus estabeleceu na vida dele para cumprir. Tudo aquilo que Deus me prometeu, irmãos, Deus me cumpriu por quê? Porque primeiro você tem que fazer aquilo que Deus te mandou. Se o teu chamado é ser obreiro, pregar a palavra de Deus, seja lá o que for, faça primeiro o que Deus mandou, e Deus ele vai te abençoar. Esteja segundo a vontade de Deus, não a sua permissão. Irmãos, eu me lembro aqui, irmãos, de uma irmã, eu já contei isso aqui, mas venha calhar. Uma irmã muito usada na mão de Deus. Ela foi convidada para um congresso de círculo de oração. E ela queria porque queria ir, porque era em outro estado, era em Santa Catarina. E Deus falou para ela não ir. Mas ela não acreditou no profeta, porque ela era uma serva de Deus, muito usada por Deus. Falava com ela cara a cara. Deus usava ela tremendamente. Então ela pensou assim: por que Deus usou um pequenino e por que não falou comigo, né? Achou que era da carne. Ou não, Deus está comigo, eu vou fazer a obra de Deus. Ou seja, ela poderia ter entendido que o diabo queria impedir ela de fazer a obra de Deus. Só que a questão é questão, né, irmãos? Você tem que saber discernir quando Deus está falando com você, quando o diabo quer te atrapalhar. Quando eu sofri um acidente, eu pedi dinheiro emprestado para meu patrão para me arrumar minha moto. E aí o diabo falou na boca dele bem assim para mim: Josiel, quando eu era jovem, eu era que nem você, eu queria abraçar o mundo. Eu queria estar para lá, estar para cá, mas a gente não pode abraçar o mundo, você tem que ficar onde você está. Você não vai quebrar a cabeça se você ficar saindo por aí. E aí, né, irmãos, ele me deu ali sua lição de moral, ele me emprestou o dinheiro. E ele me deu ali sua lição de moral, né, irmãos? Mas eu sabia que era o diabo falando na boca dele. Irmãos, eu não voltei com respeito, mas eu sabia que ele estava falando comigo. Eu dei uma gargalhada, olhei na cara dele e falei assim: olha, nós temos que aproveitar enquanto nós somos jovens. O que eu estava dizendo para ele? Eu estava dizendo para o diabo que estava falando na boca dele, que quando eu ficasse mão de cabeça branca, eu não ia poder fazer para Deus o que eu faria agora. De uma cidade para outra, irmãos, 3 vezes na semana, né, para a honra do Senhor, rodando 1.500, 1.700 quilômetros por mês, que eu fazia isso. Irmãos, se eu tivesse 90 anos, eu ia conseguir fazer? Claro que não. E aí, irmãos, eu estava dizendo isso a ele. Então eu entendi que era o diabo falando na boca dele. E, irmãos, eu dei um tapa na cara do diabo, né, irmãos? Só que essa irmã não soube discernir a voz de Deus. E ela foi, irmão, sabe o que aconteceu? Ela morreu num acidente. Capotou o carro e matou todo mundo, morreu 3. E ela era uma serva de Deus que pregava a palavra de Deus. Mas eu disse para ela: não vá. Rebeldia. Por isso, irmãos, que muitas vezes Deus não nos abençoa porque nós estamos em rebeldia. Muitas vezes Deus quer usar você, Deus quer colocar você em cima do altar, mas você está lá de braço cruzado. A tua vida não anda, não vai para frente. Por quê? Porque você não está segundo a vontade de Deus. Você está segundo a permissão. E permissão, irmãos, é muito diferente com vontade de Deus. Muitas coisas na minha vida foi permissão de Deus. Por minha rebeldia e por rebeldia de outros. Só que quando é vontade de Deus, irmãos, tudo dá certo. Deus, ele te abençoa, ele abre portas, ele faz acontecer. Deus, ele quer que nós venhamos se humilhar a cada dia. Por que muitas vezes, irmãos, tem crente que fica 30 anos na igreja, irmãos, e não sai do lugar?
Não sai glória por quê? Porque precisa mais se humilhar. O que é se humilhar? É você reconhecer que você não é nada, que eu não sou nada, e pedir para Deus fazer o que Ele quer nas nossas vidas. Irmãos, ouviu um testemunho da Maria Lorena? Ela contou no seu testemunho que ela nunca pediu para Deus fazer nada na vida dela. Usar ela como usa. Fazer e acontecer. Ela apenas pediu para fazer a vontade. Deus levou ela, irmãos, dar umas 70 voltas ao mundo. Ela disse: eu nunca pedi nada para Deus. Apenas agradecia e apenas pedia para Deus fazer segundo a vontade dEle. Ela estava dando ensinamento aos jovens que tinha o chamado para missões. Está aí o segredo, irmãos, você reconhecer que nós não somos nada e pedir para Deus fazer. Hoje mesmo eu estava falando com minha esposa, irmãos, que Deus Ele é poderoso. Ele é dono do universo. O ouro e a prata que existe do mundo inteiro e para fora, né, irmãos, da nossa constelação, no universo inteiro, irmãos, é tudo dele. E não só isso, a riqueza que é no céu é tudo dele também. Então, se Ele quiser abençoar, irmãos, ó, estralar de dedo, Ele faz a tua vida da água para o vinho. Deus faz. Deus é poderoso. Mas isso vai depender de mim e de você. Vai depender se você estiver na vontade de Deus.